Olá, meu nome é Felipe e hoje a gente vai voltar sobre o assunto SEO. Nesse vídeo, particularmente, a gente vai falar sobre títulos, né? Qual a importância da gente prestar atenção nos títulos e melhorar o SEO do nosso site. Esse vídeo, particularmente, ele foi inspirado numa pergunta que veio dentro do fórum oficial do WordPress. Então, vamos à pergunta, né? O site está funcionando bem, porém eu precisei adicionar ele no Bing Webmaster para deixá-lo visível no navegador. Então, ele apontou os erros da tag H1 e da descrição da página, mas como eu uso o elemento, acreditava que ao colocar os títulos, ele automaticamente usava as tags. Então, a gente tem 4 pontos importantes aí, né? Alguns deles eu coloquei em negrito. Então, primeiramente, é o Bing Webmaster Tools, né? O Bing Webmaster Tools, assim como o Google Search Console, é apenas uma ferramenta que você vai utilizar para monitorar o seu site na busca. Eles não vão ser requisitos para o seu site aparecer na busca. Então, até ele comentou aí, né? Usei o Bing para deixar o meu site visível no navegador. Acredito que esse visível no navegador é visível na busca do Bing. Mas nesse caso, particularmente, você não precisa enviar, por exemplo, o sitemap do seu site para o Bing para ele começar a ser indexado. Simplesmente, o sitemap é uma sugestão. Você vai dizer, olha, aqui está o mapa do meu site. Você pode enviar tanto para o Google Search Console, que aí o Googlebot vai dar uma olhada, quanto para o BingBot, né? Possivelmente deve ter um nome BingBot, mas o BingBot ele vai olhar o sitemap. Daí então ele vai acessar aquela página e ele vai decidir se aquele conteúdo é interessante ou não para aparecer na busca e ser indexado. Então os outros itens, né? H1, descrição e título. Então tem um ponto importante aí que a gente falar. H1 e título, possivelmente ele está falando do title. São dois itens diferentes aí. E a descrição da página também, a gente vai comentar um pouco sobre isso. E como usar no Elementor, né, como a gente for desenvolvendo esse conteúdo, eu vou explicando mais sobre o assunto, eu vou mostrar onde você consegue gerenciar essa questão das tags dentro do Elementor. E dentro da pergunta, ele copiou e colou o feedback do Bing, que esse feedback é extremamente essencial, que ele vai ajudar praticamente a gente fazer esse vídeo. Mas ele fala que a marca H1, né, a tag H1, é um indicador para o bot do Bing e os visitantes da web sobre qual é o principal tema ou tópico do texto do corpo. Então essa primeira frase ela é bem interessante, porque o Bing está dizendo que o H1 ele é um item essencial tanto para os usuários quanto para o Bing Bot descobrir o que tem naquela página, né? O que se trata aquele conteúdo em particular. E continuando o feedback do Bing, né? O que é que ele fala? Né? A marca H1 reforça as principais palavras-chave encontradas no título, na descrição e no corpo do texto do conteúdo. Então, basicamente, ele está dizendo, né, que se você quer trabalhar uma palavra-chave específica, então você deve usar ela no title da sua página, dentro da descrição da sua página e no corpo da sua página. E o H1 ele vai ajudar a você reforçar a importância daquela palavra-chave. Então a gente vai ter alguns exemplos aí nesse vídeo, mas basicamente se eu falo sobre o Mandaloriano, eu tenho que ter essa palavra-chave em esses 4 pontos, né? O title, descrição dentro do corpo do texto e ter um H1 também utilizando essa palavra-chave. E levando, né, essas considerações para um exemplo real. Eu tenho um livro, né, o Crack Code Interview. Então, primeiramente, né, a gente tem aqui, né, a tradução do título do livro. Então, a gente tem, solucionando as entrevistas de programação. Dentro desse livro, né, a gente vai ter os seguintes capítulos. Processo de entrevista, antes da entrevista, perguntas comportamentais e perguntas técnicas. Quando eu pego esse livro, abro, né, tá aqui, então eu vou lá, né, tô aqui, olho o índice, eu sei, né, que dentro deste livro, particularmente, a gente vai falar, né, sobre o processo de entrevista, o que eu devo fazer antes da entrevista, né, o que eu devo fazer durante a entrevista e quais são os tipos de pergunta que eu vou esperar durante um processo de entrevista. E dentro desses itens, a gente tem os subcapítulos, né, então só pra gente quebrar aqui, né, o capítulo 2, a gente tem antes da entrevista, obtendo a experiência certa, escrevendo um CV perfeito e o guia de preparação. Então, dentro dessa estrutura, basicamente eu sei o que se trata, aquele capítulo e aquele livro. Então, se a gente trazer, né, esse exemplo, né, do mundo real de um livro para um website,
né? O que você acha que seria o H1 desse livro? Seria sexta edição? Seria o nome do autor? Seria 189 perguntas de programação? Possivelmente. Ou seria Cracking the Code Interview? Né? Com certeza a gente vai responder, né, que é o Crack the Code Interview, né, resolvendo as perguntas, né, ou testes de programação durante uma entrevista. Então, este é o título do livro. Então, basicamente, né, o H1 é a descrição do que se trata aquele conteúdo. Isso vai se aplicar da mesma maneira para um site web. E se a gente der uma olhada, né, se a gente quebrar aquela estrutura que a gente viu anteriormente em H1, H2 e H3, a gente vai ter a seguinte estrutura, né? O Cracking the Code Interview vai ser o nosso H1. A gente vai pegar um capítulo, por exemplo, ou uma estrutura, né? Se eu quiser listar ou fazer um resumo dessa estrutura. Então, esse item aqui é o capítulo deste livro. E depois eu tenho os subcapítulos que vão ser o meu H3, né? Obtendo experiência certa, escrevendo o CV perfeito e o guia de preparação. Depois a gente vai pular no post e a gente vai ver basicamente como essa estrutura vai funcionar dentro de um post. Então tudo isso parece bem óbvio, né? Eu olhei o livro, eu sei como é que funciona essa estrutura e na realidade, né, quando a gente fala de sites, eu vejo muitos casos que está longe de ser a realidade de muitos sites. E para fazer uma análise prática, né, desses quesitos, né, trazendo esse exemplo aí do livro para uma estrutura real, né, para um site em si, eu vou utilizar o site da pessoa que fez lá a pergunta do fórum. Né? Eu não estou compartilhando aqui o nome do site. Então, agora, né, levando à página inicial, né, como é que está organizado hoje essa estrutura dentro da página inicial? Então, como é que está funcionando a estrutura desse site hoje? Ele tem um H1 que é novidades, ele tem outro H1 que é especiais, ele tem um H2 que é especiais, ele tem mais um H1 que é últimas notícias, um H2 com análises e um H2 com YouTube. Então, voltando para o exemplo do livro, né? Se esse site fosse um livro e esse fosse, você abrisse o índice daquele livro e você olhasse, né, dentro dos índices lá, né, novidades especiais, últimas notícias, o que é que esse livro fala? Então, da mesma maneira, né, que fica difícil de entender se a gente passar essa estrutura, né, para um livro, o Googlebot ou o bot do Bing, ele vai funcionar da mesma maneira. Ele vai olhar para essa estrutura e ele vai tentar entender, né, saber o que se trata esse conteúdo. Então, isso quer dizer que o site não vai ser indexado para esse assunto especificamente? Não, esse assunto ainda ele consegue ser indexado, porque hoje os bots, né, eles estão inteligentes e eles conseguem aí fazer uma tradução desse conteúdo. Mas é muito mais fácil você dar uma estrutura bem organizada para o Googlebot analisar o seu conteúdo, né? Ele vai fazer essa indexação muito mais rápido, né? Ele vai passar menos tempo processando, tentando entender o que se trata aquele conteúdo e ele vai conseguir indexar mais páginas. Então, basicamente, se a gente, né, trazer aquela estrutura de H1s para o livro, basicamente a gente tem um livro com a capa, né, novidades especiais, que não vai dizer muita coisa para a gente, ok? E como é que a gente consegue melhorar essa questão? Então, se você utiliza o Elementor, né, quando você seleciona um título, você vai ter a primeira tela, que vai ser referente ao conteúdo, aí você tem acesso ao conteúdo, você tem a estrutura de ligação, né, de link, você tem um tamanho específico e aqui você tem a tag HTML que aquele elemento está utilizando. Mas muitas vezes as pessoas, né, simplesmente só mudam esse valor por uma questão visual. Mas esse item tem um ponto muito mais importante, que é o significado desse título, né? A semântica desse título. Então, o H1 vai ser o título mais importante da sua página. E o recomendado é que você só tenha um H1. Né? Você, quando tem um livro, você só tem um título de um livro. Você não tem mais de um título. Você pode ter um subtítulo, como a gente viu, mas título só existe um. E se você quiser modificar a estrutura visual, aí sim, dentro da tab de estilo, você consegue lá personalizar o estilo dos seus títulos. Mas tem um ponto de atenção aí. Fiz um vídeo anterior sobre Elementor, falando sobre as questões de performance. Se você começar a fazer muita variação de título aqui, pode ser que você comece a carregar, né, 30, 20 fontes diferentes no seu site, comece a impactar a performance do seu site. Então, o ideal é que você já defina essa estrutura de títulos
na parte de design do elemento, né? no design system do elemento, não na página em si, né? Você já define uma estrutura, por exemplo, H1, H2, H3, e você cria aí estilos específicos. Quando você for, né, utilizar esses estilos, você já utiliza os estilos pré-definidos da sua página. Então, beleza, voltando para o feedback lá, né? Qual é o principal tema ou tópico, né, daquele site, se o Bing for olhar para o H1? Novidades ou últimas notícias? Então, sempre fique atento a isso, né? Analise o código do seu site. Tem extensões no Chrome que você consegue visualizar essa estrutura. Em particular, tem o SEO, o PAC, tem vários extensões do Chrome que você consegue analisar isso, ou simplesmente você pode, com a ferramenta de inspecionar, ver o código do seu site. Então, analisando um bom exemplo prático aqui, né, que é o site do Luan Menezes, ele é especializado em SEO, então a gente vai, né, ter aqui um bom exemplo do que fazendo. Basicamente, na estrutura desse site que a gente tem, né, o H1 é o nome dele, Luan Menezes, esse é o site do Luan Menezes. Segundo, a gente tem a parte de subseções, né? Conheça os nossos serviços, e dentro de serviços a gente tem quais são os serviços que a gente está entregando, né? SEO, desenvolvimento e gestão de tráfego. Então, tá aí um exemplo, né? Se você quiser seguir, e essa estrutura vai seguir também para posts. Então, se a gente der uma olhada, por exemplo, no site compartilhado, então aqui a gente tem um post 1 e a gente tem o título do post, né? Lightyear já está disponível no Disney Plus. Então, se a gente olhar para as estruturas de título desse site, né, o H1 é Lightyear já está disponível na Disney Plus, perfeito, né? O post se trata desse assunto. E se a gente der uma olhada, né, nos subtítulos, né, desse conteúdo, o que é que a gente tem, né? Por fim, não deixe de conferir as outras notícias recente abaixo. Gostando do nosso conteúdo, nos ajude compartilhando. Nesse caso aqui, né, esse post é um post bem curto, mas mesmo assim, né, se você, dentro da estrutura, se você utilizar essas informações, né, que não são referentes ao conteúdo, o que você pode fazer é utilizar um H5, né, bota uma prioridade de título bem baixa para esses itens, para não interferir. Então, até dentro do próprio site, tem um outro post, por exemplo, aqui, que fala da terceira temporada do Mandaloriano. Então aqui a gente tem um H1, que é o que esperar da terceira temporada de The Mandalorian. E daí então a gente tem os H2, né? O que é que a gente vai esperar? Né? Então aqui, H1, o que é que a gente vai esperar? H2, né? A gente tem a amizade entre o Mandaloriano e o Grogu. A gente tem a guerra do Mandalor. Dentro desse tópico você tem os subtópicos e você desenvolve o texto dentro dessa estrutura. Então basicamente você tem aí um mapa desse conteúdo. Quando o usuário for escanear esse conteúdo, ele vai saber do que se trata. Particularmente eu, quando entro em post de tecnologia, a primeira coisa que eu faço, né, entro no conteúdo, vejo o título e começo a escanear os subtítulos daquele conteúdo, particularmente para ver se é interessante ou não. Ninguém vai ver tipo o título, começar a ler o conteúdo todo. Particularmente eu não faço isso, né? Eu vou tentar não perder tempo. Eu tento escanear e ver se vale a pena ou não. Ler e gastar tipo 10 a 20 minutos ou 5 minutos lendo aquele conteúdo. E os títulos, eles são fatores essenciais aí para você, né, passar por esse escaneamento aí dos usuários. Mais uma vez, voltando ao feedback. Então, no feedback eu dei uma quebrada, né? Dei uma resumida aqui e tem um ponto bem importante aqui, né? A marca H1 reforça os principais itens. Palavras-chave encontradas no título, descrição e o corpo do texto. Então, assim, se a gente der uma olhada, né, na estrutura daquela página, está falando do The Mandaloriano. Então, a gente tem o title, né, da página, que essa é uma meta-descrição, que tem a palavra-chave The Mandalorian. A gente tem a descrição, que tem a palavra-chave. A gente tem a URL, que tem a palavra-chave. Então, já, né, é o básico, né, que você precisa ter. Meta-descrições abordando a palavra-chave e depois, dentro do seu conteúdo, você tem também, de novo lá, a palavra-chave presente. Se possível, você coloca, né, as palavras-chave relacionadas àquele conteúdo nos subtítulos. Então, por exemplo, né, geralmente quem procura por The Mandaloriano vai procurar por Grogu, vai procurar por Jedi. Então, a gente tem aí, né, as subpalavras-chave presentes nos títulos também. E só lembrando, né, o title, a tag title é diferente do H1. Muitas vezes as pessoas ficam aí, né, confusas, né? Eu mudei o H1 da minha página e não está mudando o title, que é o nomezinho que fica na barra de título do meu navegador.
aquela informação não está referente ao H1. E outro ponto importante também, e se você tem um plugin de SEO, não é o título do post que vai se replicar na estrutura lá da sua tab, né, na title do seu navegador. Essa informação ela vai ser controlada pelo plugin de SEO, beleza? Então, titles e H1. Então, title, quando a gente fala de title, né, é a meta informação, e o título ou cabeçalho, a gente está falando das tags H1, H2, que você consegue controlar dentro da edição do seu conteúdo, beleza? Então, tem outros casos também que esse controle do H1 não fica dentro do conteúdo em si, mas é controlado pelo tema. Então, se você tem um tema em particular, ou se você vai instalar um tema novo, o ideal, né, que você preste atenção nessa estrutura de títulos também, né? Se aquela estrutura de títulos você consegue personalizar, se você consegue otimizar na hora de você escolher um tema, se você ainda está, né, nessa fase de decisão de um tema. Beleza? Então é isso, né? Este foi um vídeo aí, ficou um pouco meio longo, mas eu gostaria de abordar com mais detalhes esse assunto. Se você ainda não segue o canal, por favor, assine o canal, deixe nos comentários aí se você tem alguma dúvida e até o próximo vídeo. Falou, tchau!